Olá, eu estava aqui meditando e me lembrando de uma passagem de um livro onde o personagem principal, é assim que começa o livro. Ele estava sentado em uma cadeira num sobrado que ele morava. E ali daquela cadeira, daquele lugar, era uma fazenda. Ele estava olhando ali o quanto era grande aquela fazenda. E se lembrava também dos outros bens que ele possuía, casas na cidade. Essa passagem é lá nos tempos em que ainda o Senhor Jesus andava pela terra. Esse homem tinha conseguido, conquistado muitas coisas na vida. Ele era um vendedor de túnicas. E ele estava ali meditando, então, como eu estava dizendo, nas suas conquistas, fazendas, carros, cavalos, lavouras fartas, armazéns. Foi um homem que acumulou muitas riquezas. E ele sentado ali, naquela área do seu sobrado, ele ficou meditando no quanto foi difícil, mas glorioso ter chegado ali. E glorificava a Deus no seu coração por nunca ter desistido. Quando ele começou a sua carreira, ele andava por lugares distantes, dormia em pousadas onde o valor era baixo, não podia pagar por um pouso melhor, num lugar melhor. Quantas vezes tinha que andar de pé, debaixo de sol, debaixo de chuva. E segundo o relato, ele ficou meses, muito tempo sem vender uma túnica sequer. Claro, como ser humano, pensou em desistir, largar tudo, voltar para casa, tentar uma outra coisa. Mas sabe quando a gente tem dentro da gente que aquele negócio, por mais difícil que ele pareça estar sendo, é aquilo que Deus quer para nós, é aquilo que nós queremos e é naquilo que nós devemos focar até dar certo. Ele se lembrava das pessoas que viam a situação dele e falavam: olha, volte para casa, pare, você não vende, essas túnicas estão caras, são muito boas, mas o preço para essa região que você está aqui, jamais você conseguirá vender alguma coisa, é só prejuízo na sua vida. Outros, compensa ficar longe de casa, não conseguir ganho, não ter fruto, não realizar o seu sonho de ser um vendedor de sucesso. Olha, você mesmo disse, você não conseguiu vender nada, volte para casa. Outras vezes não era as pessoas que falavam, era o corpo que falava. Ele estava cansado, a mente também cansada. Os pensamentos visitavam, falavam com ele. O corpo doía, os pés inchados. Enfim, ele tinha todo um conjunto de coisas que poderiam convencê-lo a desistir de tudo. Mas era o que ele queria, ser um vendedor, ser um vencedor nessa área. E ele não desistiu. E diz a passagem mais na frente, quando tudo parecia estar perdido, quando ele já estava com seus últimos recursos, financeiramente falando, não tinha mais como pagar um hotel ou uma pousada, como era o nome na época, né? Não tinha mais como
alugar um cavalo se fosse preciso. Não tinha como fazer nada. Ele estava realmente para desistir, mas foi quando ele conseguiu vender uma túnica, a sua primeira, para uma grande autoridade. E dali para frente, depois de tanto apanhar, depois de tanto escutar o que não devia, ele foi se tornando aos poucos um grande vendedor de túnicas. Foi ficando famoso. Aquele próprio primeiro comprador começou a fazer a propaganda, indicou uma outra pessoa e a outra também comprou. Quando ele viu, já não tinha mais estoque. Fez uma nova compra, agora dobrada, já tinha um pequeno capital. E aquele negócio foi crescendo, foi florescendo e ele se tornou, naquela província onde ele residia, um dos maiores vendedores do mundo. Na verdade, como diria o título do livro, ele se tornou o maior vendedor do mundo. Comprou, como dissemos no começo, fazendas, conseguiu grandes lavouras, casas, carros, não os carros de hoje, né? Os carros da época. Conseguiu cavalos, gado, rebanhos. E ali, já com uma certa idade, da janela da sua casa, ou naquela área do sobrado da sua casa, ele contemplava apenas uma parte do que ele tinha e glorificava a Deus dentro do seu coração. Como falamos, por não ter desistido, por não ter escutado as vozes das dores do corpo, dos pés inchados, das mãos cansadas, da mente cansada, das pessoas pessimistas que cruzaram o seu caminho e mostraram para ele como escolha mais fácil voltar para trás, desistir do seu sonho e voltar como um fracassado e não como um vencedor, como ele voltou, um grande vencedor, o maior vendedor do mundo. Faço essa mensagem para você que está lutando com a vida, para você que tem um sonho. Não desista quando o seu corpo mandar você parar. Não desista quando os seus pensamentos tentarem te convencer que voltar para trás é o melhor, é a decisão mais sábia. Não, é a decisão mais tola, mais imbecil da sua vida, aquela que você toma por um impulso, aquela que você toma direcionada pela desistência, pelos medos, pelas hesitações. Um dia ouvi ou li um pensamento que dizia que a gente tem que viver a nossa vida como se já estivéssemos com o nosso sonho realizado. Se você quer ser um empresário, viva como já fosse esse empresário. Se você quer ter uma profissão de sucesso, mesmo que seja de empregado numa empresa na qual você sonha um dia ingressar lá, viva como se já fosse essa pessoa e não volte para trás. O corpo vai te pedir, os pensamentos vão te pedir, pessoas sem sensatez, pessimistas, derrotistas irão te pedir. Mas lembre-se, parte de você estará dizendo, prossiga. Parte de você estará dizendo, não desista. Pessoas boas poderão cruzar o seu caminho e também vão dizer para você, prossiga e não desista. Quem sabe um dia você não vai ter essa fortuna do homem dessa história, mas vai ter aquilo que é a preparação de Deus na sua vida e que vai te dar uma tranquilidade para enquanto você viver o seu restinho de vida na terra. Restinho de vida, um modo de falar, depois que você conseguir tanto, você vai viver dos seus bens, daquilo que você conquistou. Porque se Deus quiser, com otimismo e sabedoria, até os seus anos de vida serão alongados em cima dessa terra. Não desista. Quem sabe um dia você vai estar lá no seu sobradinho, você vai estar
lá na janela da sua casa, contemplando um pouquinho daquilo que Deus deu para você. Então foi essa mensagem que hoje senti de fazer para você. Sonhe e não desista dos seus sonhos. Que Deus te abençoe. Deus seja louvado.